Olá, me chamo João Paulo Leta Prescott, sou graduando de Medicina no sexto período na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, sou aluno de iniciação científica, sou bolsista pela FAPERJ. Estou aqui para apresentar meu trabalho na CEMIC, cujo título está aqui nomeado: Avaliação da perda de peso e das alterações na composição corporal de pacientes submetidos ao bypass gástrico com reconstrução a Y de Roux e sua relação com a melhora das comorbidades e com a supressão de cortisol com dexametasona. Foi orientado pelos professores Daniel Kendler e Luiz Guilherme Kramer, ambos professores da disciplina de endocrinologia na FCM. Bom, quando tratamos de casos mais graves de obesidade, a cirurgia bariátrica se apresenta como o tratamento mais efetivo a longo prazo no que diz respeito à perda de peso e resolução de comorbidades. E, além disso, a alteração na composição corporal desses pacientes pode ser um fator muito importante para a melhora dessas comorbidades. O objetivo principal desse trabalho é avaliar a perda de peso e as alterações de composição corporal dos pacientes no pré-operatório, 6 e 12 meses após serem submetidos a essa cirurgia, e depois poder correlacionar os resultados com as comorbidades e com a supressão de cortisol com 1 mg e posteriormente com 2 mg, se necessário, de dexametasona. Isso foi feito a partir de um estudo observacional e retrospectivo em que foram coletados dados dos pacientes submetidos à cirurgia de gastroplastia com reconstrução Y de Roux no projeto SAIOB, que é o Serviço de Atendimento Integral ao Portador de Obesidade do CPEM no UP, no período entre agosto de 2021 e agosto de 2025. Desses pacientes foram coletados peso, índice de massa corporal, presença de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, e a partir do aparelho Embare de bioimpedância, também o percentual de gordura corpórea e a massa livre de gordura. Depois pegamos todos esses dados, utilizamos o software GA9 para retirar resultados estatísticos. É bom citar também que esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Quando tratamos de resultados desse trabalho, é muito importante dizer que é um estudo em andamento, em que estão aqui apresentados os resultados dos primeiros 51 pacientes, numa coorte total de mais de 800 cirurgias bariátricas no projeto SAIOV. Então, aqui nessa amostra específica, nós temos 74,5% de mulheres. Eu trouxe aqui três gráficos que foram extraídos diretamente do software GA9, gráficos de média no basal, 6 e 12 meses após a cirurgia, todos eles com relevância estatística, ou seja, com P menor que 0,05. Então, começando aqui na parte superior pelo gráfico de peso, nós iniciamos com uma média acima de 120 quilos e que foi reduzido para próximo de 85 quilos um ano após a cirurgia. Do lado direito, quando a gente vem para o gráfico de índice de massa corporal, os pacientes iniciaram com um índice de obesidade grau 3 acima de 45 quilos por metro quadrado e um ano após a cirurgia isso foi reduzido para próximo de 31, ou seja, obesidade grau 1 bem limítrofe, já chegando no grau de sobrepeso. Então, houve uma redução significativa. Aqui desse gráfico central de percentual de gordura corpórea, nós temos um dado muito importante para o nosso trabalho, porque os pacientes iniciaram com um PGC acima de 50% e que um ano após a cirurgia isso foi reduzido para próximo de 35%. Ou seja, é, os pacientes, além de terem perdido peso e melhorado o índice de massa corporal, perderam predominantemente gordura. E isso pode ser um fator muito importante para a melhora das comorbidades. E daí, tratando das comorbidades, nós iniciamos com mais de 50% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e que um ano após a cirurgia isso foi reduzido para próximo de 14%. E quando tratamos de hipertensão arterial sistêmica, mais de 70% dos pacientes tinham hipertensão arterial sistêmica e um ano após a cirurgia isso foi reduzido para próximo de 34%. Uma coisa interessante desse trabalho é que, apesar de eu ter ressaltado a importância do PGC, não foi observado uma diferença significativa na melhora dessas comorbidades com relação à mudança do PGC, mas a gente acredita que seja por conta de ser uma amostra ainda muito pequena, pensando no nosso coorte total. Portanto, a gente pode concluir que houve sim uma redução significativa de peso, índice de massa corporal e percentual de gordura corpórea dos pacientes. Houve uma resolução significativa de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. E a única hipótese inicial não comprovada é o PGC como um fator preditivo de resolução de comorbidades. Mas a gente acredita que, continuando os estudos aumentando a nossa amostra, isso possa ser comprovado. E futuramente, como se trata de um estudo em andamento, a gente vai poder comparar com a supressão de cortisol com e posteriormente 2 mg de dexametasona. Por fim, gostaria de agradecer à FAPERJ, que é a agência de fomento do meu trabalho. Gostaria de agradecer a oportunidade da CEMIC de estar aqui apresentando. Gostaria de agradecer a CEPENG, Projeto SAIOB, e os meus orientadores que me auxiliaram para que esse trabalho fosse possível de estar aqui sendo apresentado hoje. Muito obrigado.